eu acredito que a principal contribuição resida no desvendamento dos processos discursivos de construção da crença, né, que orbitam em torno das fake news. Então, a sociossemiótica, mais do que se preocupar com o falso em si, preocupa-se com o processo de construção das crenças, ou seja, como que uma comunidade, com as pessoas que povoam, habitam essas comunidades, em um determinado contexto sociocultural, uma nação, o Brasil, a Itália, assim por diante, né, passam em um determinado momento a acreditar em algo específico, né, seja ele verdadeiro ou falso, né. E nesse sentido, ela pode contribuir, como eu disse, mostrando, apontando os procedimentos de produção de sentido que residem nessa construção de crença. Há diversos, posso citar alguns, por exemplo. Há casos de fake news, por exemplo, né, que passam a ser tidas enquanto verdadeiras, porque constroem uma aparente aura, a gente poderia dizer, de objetividade, né? Um pouco como se faz no discurso científico. Então, omitindo o enunciador do enunciado, elas constroem uma aparente objetividade, né? Parece quase, digamos, real e concreto e auto-evidente, assim, no enunciado que elas colocam, assim, né? É um pouco como se diz a Terra redonda, né? Algo que vai exatamente nesse sentido, onde o enunciador não se mostra e confere ao enunciado uma aparente aura quase de objetividade e de confiabilidade, se a gente de confiança, né, de construção de credibilidade quase científica, né, quase evidente, enfim, do fato em si. Outro, por exemplo, muito contemporâneo, a insistência em discursos e em enunciados nos quais o eu se manifesta de maneira explícita. Então, eu acho que, eu vi, eu posso te garantir que assim porque eu estava lá, mesmo que na verdade seja totalmente falso, que de fato o fato nem exista em si como esse enunciador fictício, assim, na minha fala, esteja nos contando, né? Então a verdade aqui se constrói a partir do caráter testemunhal que a mensagem, nesse caso o enunciado adquire, né, na boca do enunciador, né? E não só nesse caráter testemunhal, como também na relação íntima e no contato direto que esse enunciador estabelece com seu enunciatário, né? Uma relação eu e você, completamente, digamos, não mediada, ou aparentemente não mediada, quase como a gente está fazendo aqui agora, né? Conversando cara a cara e estabelecendo um contato que constrói, por sua vez, uma certa confiança que reside, por sua vez, nessa intimidade e nesse testemunho, né? Nesse caráter testemunhal que a minha fala provoca, explica, enfim. Desde sempre, enfim, desde os primeiros passos da minha trajetória acadêmico-intelectual, trabalhei os processos discursivos e de construção das identidades sociais ou socioculturais ou políticas também, né? Em diversos países, no Brasil e na Itália principalmente, né? Então, por exemplo, no meu doutorado, que tornou-se um livro depois, publicado na Itália em 2014, eu analisei os processos de construção discursiva das diversas identidades brasileiras, em particular da passagem do modelo do branqueamento no começo do século XX, na passagem, aliás, do século XIX para o século XX, né, ao modelo da mestiçagem, um pouco assim como a contava e a narrava Gilberto Freire, né, e fiz isso a partir dos estudos e dos discursos sobre o futebol no Brasil, né. E nesses discursos, quer dizer, esses discursos na verdade eram ancorados, eram produzidos em âmbitos midiáticos diversos, né? Tanto na mídia, enfim, impressa, por exemplo, como em jornais, quanto na mídia televisiva, quanto no discurso científico, até por incrível que pareça, ou no discurso, por exemplo, sobre o bem-estar, sobre o cuidado de si, né? Produtos de beleza até que
eram vendidos no começo do século XX e que promoviam um certo ideal de branqueamento do povo brasileiro, né, a qual as práticas futebolísticas também contribuíam naquela época. O futebol é um esporte muito elitista, ainda no começo do século XX, naquela que era definida a Belle Époque tropical. Então, junto com outras práticas sociais, né, e outros objetos, né, contribuía a embranquecer, né, a branquear o Brasil, coisa que depois mudou nos anos seguintes. Hoje em dia faço isso também a partir, enfim, da construção das identidades nacionais ou políticas, enfim, mas esse também é outro discurso. Em primeiro lugar, quando penso em tecnologia, pensando principalmente nos estudos comunicacionais, a primeira coisa que me vem em mente e algo pregnante sobre qual os estudos comunicacionais e a semiótica foca são as mídias sociais digitais, né? O que banalmente a gente chama de redes sociais hoje em dia. Então, Facebook, Twitter, Instagram e assim por diante, né? Então, essas plataformas agora não constituem apenas o meio, né, para a construção das identidades tanto individuais coletivas, quanto muito mais, né, se colocam como os próprios discursos e as linguagens através das quais a gente se constrói enquanto sujeitos individuais e coletivos, das quais a gente não pode mais prescindir. Não existem, parece mais em certos ambientes, né, principalmente, penso sobretudo nas novas gerações, né, identidade que de alguma maneira não passam por essas redes, né, redes sociais, enfim, em sentido amplo, inclusive o WhatsApp, né, é muito raro hoje em dia, enfim, não construir identidades que não sejam de alguma maneira mediadas por essas plataformas, mas o que me interessa ressaltar é como essas plataformas se constroem enquanto linguagens, né? Por exemplo, na construção das identidades coletivas, retomando um pouco a questão das fake news que você trouxe inicialmente, é inegável, é evidentíssimo o aporte, o uso das redes sociais, né? Não tem como fugir, disso, né? Então, toda a coletividade hoje, seja um partido político, seja um país, etc., se constrói de fato como a partir do uso das redes sociais. Um exemplo muito interessante e muito contemporâneo é o caso da Itália atualmente, que está em quarentena por causa do coronavírus, nos quais as redes sociais estão contribuindo, na verdade, a criar e a renovar o sentimento de pertencimento nacional, né? As pessoas não podem sair de casa, né, por um decreto ministerial, decreto do governo, e, enfim, a crise atual e as redes sociais que agem no âmbito dessa crise atual estão contribuindo para um recrudescimento, para uma renovação da ideia de pertencimento nacional, né, enquanto, enfim, ser italiano, por exemplo, né? Eu não sei se eu, se eu sou tão, digamos assim, pretensioso ou ambicioso ao ponto de achar que o jornalismo possa se servir da minha pesquisa. Com certeza a gente pode contribuir a mostrar, digamos, como esses processos, né, de construção dos efeitos da verdade se constroem e se alastram em determinado momento histórico ou um determinado contexto sociocultural, né? Mas, de alguma maneira, o trabalho que as agências de checagem vêm construindo, vêm fazendo ao longo dos últimos anos, vão em uma direção que talvez não seja tão distante, enfim, daquilo que eu faço, daquilo que a sociossemiótica faz quando estuda o discurso, enfim, do parecer verdadeiro, digamos assim. Porque ela mostra, por exemplo, quais são os graus, né, de aderência, por exemplo, ao real, né? Uma notícia que pode ser totalmente falsa, uma notícia que pode ser em parte verdadeira, em parte falsa, né? Diversos graus. Inclusive, todas as agências de checagem têm uma, digamos, escala, uma série de critérios que vão, enfim, de um máximo de verdade, digamos, a um máximo de falsidade, né? E no meio há graus diferentes de construção, né? Por isso que é interessante ver
como que também tanto a crença quanto a mentira são construídas, né? Então, normalmente essas agências de checagem, o jornalismo, olham, digamos, mais para esses aspectos mais evidentes, assim. Outra coisa que a pesquisa sociossemiótica pode mostrar é como, por exemplo, o papel de outras questões, né, além daquelas que eu já citei, como, por exemplo, a questão do contágio massivo, de difusão mesmo midiática. Quando eu digo midiática, eu penso sobretudo nas novas mídias digitais, de determinadas fake news, né, enfim, pode contribuir a esse alastramento que faz com que essa notícia é tida como verdadeira, por exemplo, mesmo sendo totalmente falsa, né? E o estabelecimento desse critério e desses critérios que eu citei também anteriormente pode talvez até servir, não sei, a construção desses graus, né, mas talvez mais que aos jornalistas em si, ao jornalismo em si, talvez possam servir as pessoas, para assim, para que as pessoas entendam mesmo como que de fato a verdade ou a mentira também são construídas, né? Gerimasso, um grande semioticista do século XX, dizia que esperava que a semiótica fosse uma espécie de terapia do social, né? Que é algo, enfim, que vai um pouco nessa linha que eu estava descrevendo, ou seja, a semiótica possa contribuir para o entendimento das nossas dinâmicas, como que a gente dá sentido ao mundo.